Neste episódio, dormir em pé. Se pudéssemos dormir estando em pé, a primeira questão que eu coloquei a mim mesmo foi entre duas realidades. A primeira, se teríamos a capacidade de simplesmente parar e começar a dormir, ou seja, não termos um conforto que normalmente procuramos quando estamos deitados, ou se, mesmo com a capacidade de dormir em pé, teríamos que encontrar um local protegido, com algum calor, com aquele aconchego que procuramos quando estamos a tentar dormir. Rapidamente segui pela segunda opção por uma questão de segurança, que eu penso que se eu estiver no meio de uma multidão, no meio de uma rua, não vou simplesmente pôr-me a dormir com tanta coisa a acontecer à minha volta, com tantos estímulos exteriores e mesmo com coisa a acontecer, posso ser derrubado, um conjunto de situações. Portanto, imaginei que teríamos na mesma quartos, na mesma locais destinados para esta prática do descanso. De qualquer das formas, estes espaços todos seriam muito mais otimizados em área. Um quarto com um espaço normalmente para 2 camas, se dormíssemos em pé teria espaço para bastantes mais, porque em termos de área ocuparíamos bastante menos. Talvez 1 metro quadrado por pessoa, mesmo com algum equipamento à volta. Pensei que procuraríamos na mesma estar tapados, não sei como é que o faríamos, porque quando estamos deitados usamos a gravidade para ter os cobertores. Aqui teríamos que arranjar uma forma de nos envolvermos, porque estando o corpo parado está com o metabolismo muito baixo e é normal ficar com aquele frescote, temos que nos aquecer. De qualquer das formas, esta questão da área seria uma grande vantagem. Indo ao encontro do que estás a dizer, também eu me lembrei que nós necessitaríamos de menos espaço para dormir. Acabaríamos por ficar com uma divisão a mais. Se calhar não teríamos quartos como temos hoje, mas teríamos divisões que poderiam ter tamanho de despensas e possivelmente dormiríamos numa espécie de armários. Acabei por pensar também que implicações é que isso poderia ter no nosso corpo. Eu creio que nós seríamos mais baixos por não termos uma descompressão diária da coluna vertebral. Creio que também teríamos os pés maiores devido à circulação, teríamos pelo menos os pés mais inchados. O que me levou também a pensar como é que nós descansaríamos a planta do pé. Porque será que teríamos almofadas para os pés? É que a planta do pé acaba por estar assente no chão durante as 24 horas do dia. Depois pensei também mais na forma como dormiríamos. Lembrei-me dos suricatas. Se temos a capacidade de dormir em pé por si só, como estavas há pouco a dizer, ou seja, estamos em pé e se quisermos podermos adormecer, ou se nos teríamos que apoiar em algo, ou mesmo estar agarrados a alguma coisa. Daí fazer sentido também os armários para nos podermos apoiar ou ficar agarrados. O que eu creio também é que se dormir em pé fosse algo que estivesse presente já na nossa forma de viver e estivesse presente no nosso genótipo, nós naturalmente não cairíamos. Funcionaríamos um bocadinho como os suricatas. Não sei também que, por ocuparmos muito menos espaço, se não haveria a possibilidade de dormirmos também em grupo. Falando em dormir em grupo, uma das coisas que eu pensei, numa nota um pouco mais engraçada, seria como é que faríamos a conchinha, para quem gosta de o fazer aos pares, estando em pé, estaríamos só encostados. Nesse cenário dos suricatas, talvez, mesmo podendo dormir em pé individualmente, os casais, as pessoas que partilham na nossa realidade uma cama, teriam o seu armário conjunto em que poderiam estar encostados um ao outro. Acho que a questão da biologia, de como é que seria o nosso corpo, é muito bem levantada. Eu pensei também na questão dos pés inchados. Teríamos certamente que ter evoluído para um estado em que tivéssemos uma adaptação, mas acredito que os pés seriam maiores na mesma, mesmo com essa adaptação. Talvez depois tecnologicamente tivéssemos tentado encontrar as camas, digamos, entre aspas, dessa realidade que nos deixassem elevados. A circulação seria um problema na mesma, mas talvez descansasse as solas dos pés. Depois também a questão, tu falavas da coluna, não me lembrei, mas pensei do descansar dos músculos, porque mesmo estando em pé teríamos músculos ativados que nós não temos hoje em dia quando estamos deitados. Também
relativamente a estar em pé, quando acordamos, pensei, quando eu acordo tenho que respirar um pouco fundo antes de me sentar e levantar por causa da tontura, isso nunca aconteceria. Nunca teríamos a cabeça encostada numa almofada e, portanto, não havia a questão de estar despenteado de manhã, ou seria um despenteado mais com o cabelo para baixo e não tanto para cima. Pensei também, ainda falando na questão do grupo, se fôssemos como os suricatas em que nos pudéssemos encostar uns aos outros, talvez pudéssemos dormir mesmo em grupos, uma sala cheia, num concerto, poderia adormecer facilmente e com conforto. A questão dos suricatas e de dormirmos em grupo vai ao encontro do que dizias relativamente ao metabolismo, porque apesar do metabolismo estar mais baixo, nós ao dormirmos em grupo conseguiríamos manter a temperatura corporal mais facilmente, o que seria sempre uma vantagem. No entanto, se olharmos para a forma como a sociedade se acabou por se desenvolver e se considerarmos essa mesma forma, eu creio que nós dormiríamos em armários ou em espaços próprios, em alguns sítios específicos, possivelmente aquecidos e possivelmente também aconchegados nas paredes interiores e até possivelmente com alguma espécie de almofada para podermos apoiar a cabeça. Relativamente à nossa constituição biológica que tu há pouco falavas, eu lembrei-me que nós poderíamos ser mais baixos, não apenas por não existir a descompressão da coluna, mas porque, sendo muito altos, poderia agravar alguns problemas de circulação. E sendo a nossa estatura mais baixa, o coração acaba por necessitar de menos força para bombear o sangue pelo corpo e não estaria tão sujeito à ação da gravidade. Portanto, possivelmente não nos desenvolveríamos de modo a crescer, não é? Porque nós hoje somos muito mais altos que as pessoas de há 1000 e 2000 anos atrás, em média, mas creio que nós nos desenvolveríamos de modo a diminuir a estatura, pois tornava mais eficiente a circulação. Aliás, as pessoas que têm varizes por estarem muito tempo em pé e a circulação não se dá de forma propícia. Enquanto tu falavas, estava a pensar que a evolução podia ser, de facto, sermos mais baixos e mesmo assim, talvez ter o coração até um pouco mais abaixo, ou sendo mais baixo podia ser apenas na parte inferior do corpo, ter as pernas mais curtas e o tronco de forma idêntica. A única condicionante era mesmo estar em pé. Não sei depois se os membros superiores seriam tão afetados ou não, mas acho que é uma questão muito bem levantada. Falando também dos armários, em comparação a isso não existiria um beliche. É engraçado pensar nas camaratas, nos hostéis. As pessoas têm um sítio para deixar a mala e a roupa e têm outro ao lado igual para dormir. E depois também de um ponto de vista de organização e estruturação social, lembrei-me dos sem-abrigo, que estão na rua e têm que encontrar uma área mais larga de espaço abrigada e podendo dormir em pé, mesmo que não tendo o conforto que teríamos em casa, tal como hoje em dia, talvez fosse mais fácil encontrar uma zona onde fosse possível dormir com um pouco menos dificuldade. Ainda noutra linha, questionei-me se nós, dormindo em pé, teríamos pensado em sentar-nos. Estando em pé é a forma como descansamos, se procuraríamos descansar de outra maneira, não sei se faria sentido. Sentar-nos-íamos. Ainda relativamente à posição do coração, nós temos o coração onde temos, mas nós não começamos por ser animais bípedes. Portanto, se calhar o sentido onde nós temos o coração neste momento não faz o maior sentido em termos biológicos, mas desenvolvemos-nos assim e o coração ficou mais ou menos no mesmo sítio. Como já tu falaste, o desgaste muscular seria imenso se nós tivéssemos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sempre de pé. Eu creio que nós teríamos de nos sentar ou até deitar, seria uma forma de descansar. Eu não sei, é como é que com o abrandamento muscular não acabaríamos por adormecer se nos sentássemos. Dormir em pé ou deitado? A forma pouco importa. É preciso é descansar.